Fala pessoal do segundo ano, tranquilo? Vamos aqui mais uma aulinha, tá? Dando sequência ao nosso material. Agora a gente vai falar sobre diferença de potencial, ainda continuando com a eletrostática. E agora o módulo 71, tá bom? A gente viu o módulo 70, que falava sobre superfícies equipotenciais na aula anterior. E agora a gente vai falar sobre diferença de potencial e trabalho da força elétrica, ok? Se prepare aí porque é uma aula de um assunto um pouquinho complicado se você não prestar atenção nos detalhes, tá? Mas eu vou fazer o possível aqui para você compreender e depois com a resolução dos exercícios ainda fica mais fácil da gente compreender o recado, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, o que significa diferença de potencial? Então, a gente já sabe o que é potencial, tá? Potencial é a constante vezes a carga dividido pela distância. Então, aqui no ponto A existe um potencial, aqui no ponto B existe outro potencial, porque a distância aumentou, e a letra aqui no ponto C existe outro potencial. Essas linhas aqui a gente viu na aula passada, que são as superfícies equipotenciais. E essas aqui são as linhas de força, que, diga-se de passagem, elas formam 90 graus uma com a outra. Okay? Porém, aqui, então, pela fórmula a gente percebe que quanto maior a distância, né, maior a distância, menor o potencial. Então, o A está mais próximo, então o potencial em A é maior, depois em B e depois em C e assim por diante. Okay? Lembrando que ao longo de uma linha de força, o potencial sempre diminui. Bacana? Bom, o que a gente tem para hoje? Diferença de potencial nada mais é que uma diferença. Né? Então, parece óbvio, mas é óbvio. Diferença é a subtração entre potenciais de dois pontos. Então, suponhamos que eu queira saber aqui a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Essa diferença de potencial, também chamada de DDP, diferença de potencial, vai ser representado pela letra U, tá? E vai ser VA menos VB. O professor, não deveria ser VB menos VA? Não. Não seria variação de potencial. Diferença é de onde você está menos o potencial de onde você quer chegar. Você, no caso, seria uma carga, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, isso é diferença de potencial, certo? Para que isso serve, a gente vai vendo aqui aos poucos. Aqui também existe o ponto B e o ponto C. O ponto B tem um potencial. O ponto C tem outro potencial. Então, existe uma diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C. Ok? Vejamos aqui nessa figura agora que o ponto A, o ponto B, o ponto C estão todos a uma mesma distância. Ou seja, estão em uma superfície equipotencial. Será que existe DDP, diferença de potencial, entre o ponto A e o ponto B? Bom, evidentemente não. Por quê? Porque o ponto A tem o mesmo potencial que o ponto B, que tem o mesmo potencial que o ponto C, por estarem ao redor da mesma carga a uma mesma distância. Então, eu posso dizer que a DDP entre o ponto A e o ponto B é zero, que a DDP entre A e C é zero, que a DDP entre B e C também é zero. Então, não existe DDP em pontos de uma mesma superfície equipotencial. Okay? Então, vou chamar sempre diferença de potencial de DDP. Tá bom? A gente vai acostumar com esse termo aí. Agora eu vou falar para você a respeito de trabalho. Vamos lembrar lá do primeiro ano. O que é trabalho? Trabalho é quando uma força consegue realizar o deslocamento de um determinado móvel, né? Então, o trabalho é quando uma força consegue mover um determinado móvel, ou seja, energia cinética. Isso é trabalho. Agora a gente vai desenvolver aqui a ideia de trabalho da força elétrica, ou seja, dentro de um campo elétrico. Como que vai ser isso? A gente vai calcular esse trabalho. Olha que é uma letra especial, é o tal, tá? Então você não vai usar esse T aqui para representar trabalho, é esse aqui.
Eu sempre faço um J e um tiozinho em cima, que dá tudo certo. Tá? Então, o que essa fórmula me fala? Ela me fala que para eu mover uma carga de um ponto ao outro, é necessário que exista diferença de potencial entre esses dois pontos. Ok? A gente vai amadurecer essa ideia aqui ao longo da aula. Tá? Mas como VA menos VB eu chamei de U, então eu posso escrever essa fórmula dessa forma também. Tá? Então, o trabalho para uma carga de prova sair de um ponto e ir ao outro só vai acontecer se entre esses pontos houver uma DDP, houver uma diferença de potencial. Gente, diferença de potencial nada mais é do que aquilo que a gente tem na tomada. Tá? Lá na tomada a gente tem uma DDP de 220 volts. E aqui a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então essas fórmulazinhas aqui é o que a gente vai usar a partir de agora. Na verdade é uma fórmula só, tá? Ou eu coloco VA menos VB, ou eu coloco U. Que na verdade essas duas coisas são uma coisa só. Tá bom? Aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Será que se eu colocar uma cargazinha positiva aqui no ponto A, ela vai querer vir para o ponto B? Será que a força elétrica que vai atuar nela pode trazer ela para o ponto B? Veja que a carga central é positiva. Carga positiva com carga positiva faz o quê? Isso mesmo. Elas se repelem, não é? Então, se elas se repelem, essa carga não vai vir naturalmente para cá. Ok? Por que ela não vai vir naturalmente para cá? Professor, porque eu prestei atenção no que o senhor falou aqui. Porque entre o ponto A e o ponto B não existe diferença de potencial. A gente viu aqui atrás, ó. Entre o ponto A e o ponto B não existe DDP. Então, não existindo DDP, não vai existir trabalho. Muito bem. Olha aqui, ó. Se o VA e o VB são iguais, então não existirá a diferença. Se aqui for 10, aqui for 10, 10 menos 10 é 0. E se não existe diferença de potencial entre dois pontos, não vai existir trabalho. Mas, professor, eu estou vendo que a carga está saindo do ponto A e está indo para o ponto B. Gente, ela está indo porque eu estou colocando. Eu posso colocar ela com a minha mão. Eu posso tirar um objeto de um lugar. Escuta, ó. Minha garrafinha está num ponto. Eu levei ela para outro ponto. Certo? Mas eu que realizei esse trabalho. Não foi a força elétrica que realizou. Tá? Então, aqui, ó. Alguém pode trazer como se fosse uma peça de um xadrez. Se eu estou brincando de xadrez, eu posso tirar uma peça daqui e trazer para cá. Né? Mas quem realizou esse trabalho aqui foi eu, e não o campo elétrico. Então, o trabalho da força elétrica é nulo. O trabalho do operador, não. Alguém fez isso, não a força elétrica. Então, a força elétrica não realizou o trabalho. E eu estou analisando o trabalho da força elétrica. Ok? Então, resumindo, novamente, só vai haver trabalho entre um ponto e outro se houver uma diferença de potencial. Bacana? Agora, observe esse ponto D aqui. Se eu colocar essa carga aqui no ponto A, ela vai querer, se eu soltar ela vai querer vir aqui, passar pelo ponto D? Com certeza vai. Ela vai querer ir para o ponto D. Por quê? Primeira explicação, deixa eu até retirar isso aqui. Primeira explicação é o quê? Que carga positiva, lembrando que ela é positiva e essa é positiva. Positivo repele positivo. Então, a tendência é essa carga ir se afastando aqui, né? Ir embora, ser repelida. Essa é uma explicação. Carga positiva repele positivo. Agora, nós temos uma outra explicação, um pouquinho mais style, um pouquinho mais chique, para explicar por que essa carga saiu do ponto A e foi para o ponto D. Por que ela saiu do A e foi para o D? Porque existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D. O ponto A está mais perto de uma carga positiva, o potencial é maior. O ponto D está mais longe, aumentou a distância, diminuiu o potencial. Então, o potencial é menor.
Então, existe uma diferença de potencial. Imagina que aqui é 10, né? E aqui é 8. Então, 10 menos 8 é 2. Então, existe uma diferença de potencial de 2. Estou dando um exemplo aqui. Tá? Então, vai haver trabalho da força elétrica. Tá? Por quê? Essa carga que saiu do ponto A, ela vai para o ponto D, porque existe uma diferença de potencial causada pelo campo elétrico aqui. Ok? Portanto, existirá um trabalho. De A para D, o trabalho é maior que zero. Ou seja, ele existe, ele é positivo. Tá bom? Então, essa é a ideia que a gente vai desenvolvendo aqui ao longo dessa aula. Tá bom? Então, olha aqui essa brincadeirinha aqui. Imagina que esse bichinho amarelo é a carga, né? É um objeto que tem uma carga. Então, ele só vai pular de um ponto para o outro se entre esses dois pontos houver uma DDP, houver uma diferença de potencial, certo? Levando isso para o nosso dia a dia, uma carga só sai lá, né, só circula dentro da sua TV quando você coloca a TV na tomada. E o que a tomada tem? Cada buraquinho da tomada tem um potencial diferente um do outro. Então, a carga sai de um buraquinho da tomada, percorre todo o circuito da TV e entra no outro buraquinho da tomada. E assim ela fica circulando lá na televisão. Tá? Então, a tomada nada mais é que o motivo para que uma carga saia de um ponto e vá para o outro. Então, a gente chama isso de diferença de potencial. Ou seja, se há um movimento de carga, eu digo que há um trabalho. E esse trabalho é dentro de um campo elétrico. Então, ele é feito pela força elétrica. Bacana? Muito bem. Vamos desenvolver agora esse mesmo raciocínio dentro do céu, tá? Dentro do campo elétrico uniforme. Então, lembrando da aula passada, essas linhas são linhas de força que saem das placas positivas em direção às placas negativas. Essa linha tracejada verde, o que é? Qual que é o nome da linha verde? Qual é o nome da linha verde? A linha verde chama-se superfície equipotencial, professor. Então, quer dizer que, eu coloquei exemplo aqui, se aqui no ponto A o potencial for 8, no ponto B também é 8, porque pertence a uma mesma superfície. Professor, como é que você sabe que aqui é uma superfície? Porque faz um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus entre a linha de força e a superfície. Sacou, mano? Então aqui é uma superfície, aqui é outra superfície. Tem inúmeras superfícies entre esse lugar e esse aqui. Né? Infinitas superfícies aqui dentro. Ok? Então aqui tem uma outra superfície. Potencial em C e D também vale 5. Tá? Agora, será que essa carga positiva, eu não coloquei o sinal dela não, mas eu estou te dizendo que é positiva, tá? Pode acreditar. Então essa bolinha vermelha positiva tem tendência de vir para o ponto B? Se ela é positiva, ela está sendo repelida por essa carga, ela não deveria vir para cá? E será que ela vai naturalmente para baixo? Pela gravidade vai, professor. Se eu soltar uma bolinha aqui, ela cai. Mas aqui eu estou desprezando o campo gravitacional. Estou falando de campo elétrico uniforme. Campo elétrico. O campo elétrico traz ela para baixo? Não, não traz ela para baixo. Por quê? Porque não vai realizar trabalho. De A para B não vai existir diferença de potencial. Visto que o potencial em A é 8, o potencial em B também é 8. Então, a DDP, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, é 0. Portanto, não existindo diferença de potencial, não existe trabalho. Então, novamente, igual essa situação aqui. Ó. Então, acabei de mostrar aqui que em pontos de uma mesma superfície, o trabalho é nulo. Acabamos de ver aquela hora aqui, ó, que daqui para cá, o trabalho também é nulo, pela mesma situação, porque está em uma mesma superfície equipotencial. Tá bom? Agora, e de C para D, vai ter trabalho? Não, professor, é a mesma coisa. Muito bem, garoto. De C para D também é a mesma coisa. Se o potencial em C é 5, o D é 5. Então, 5 menos 5 é 0.
Então, não tendo DDP, não tem trabalho da força elétrica, galera. Da força elétrica, tá bom? Alguém trouxe esse ponto para cá, tá? Pode ser a gravidade, pode ser eu trazendo aqui com a minha mão, mas o campo elétrico não fez isso. Então, o trabalho do campo elétrico é nulo. Bacana? Vamos ver agora de um outro ponto. A gente já viu de A para B, a gente já viu de C para D. Agora vamos ver de A para C. Será que vai haver trabalho? Basta eu pensar, carga positiva vai repelir a positiva para cá. Ao mesmo tempo que a carga negativa aqui dessa placa atrai esse corpo para cá. Então é lógico que vai haver trabalho de A para C, tá? Porque eu sei que existe uma força empurrando aqui. Qual a outra explicação? Que existe uma diferença de potencial entre os dois pontos. Então vejamos. Você vai ter que... Olha, professor, que doideira é essa? Essa carga pode vir aqui, fazer essa trajetória, chegar aqui. Cara, ela pode dar 1000 voltas aqui e chegar aqui. Que a gente vai perceber que o que mais importante que vai acontecer aqui é que vai existir uma diferença de potencial. Tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Então, de A para C, eu vou usar a fórmula. Eu vou calcular DDP, 8 menos 5. Beleza? Que é 3. Agora, eu vou sugerir, para a gente já idealizar um exercício, que essa carga tenha 2 microcoulomb. Então, a carga positiva de 2 microcoulomb. Vamos calcular o trabalho para que a força elétrica vai exercer sobre o campo elétrico vai exercer sobre ela, para que ela saia do A e vá para o C. Quer ver? Ó? Então, o 2 microcoulomb, lembrando do micro, né, que esse símbolozinho aqui é menos 6. Nossa, professora, eu não esqueci! Haha, eu lembrei! É lógico, a gente está vendo isso aqui desde o começo do ano. Né? Não pode ter esquecido, não. Ok. E esse 3? Saiu da onde? Saiu daqui do cálculo da DDP, entre o ponto A e o ponto C. 3 volts. Então, 2 vezes 3, 6. Energia dada em Joule. Então, resultado desse exercício que eu criei aqui. 6 vezes 10 a menos 6 Joule. Então, é uma matéria extremamente fácil, tá? Tem muitos detalhezinhos, mas é tranquilo, tá bom? Agora, um lembretezinho aqui, que não depende da trajetória. Tá? Então, se eu tivesse feito isso por outra trajetória, olha só, de todo jeito, o VA menos VC ia ser 3. Então, eu posso dar um monte de volta aqui dentro, depois parar aqui, que não vai adiantar nada. Então, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Não importa a trajetória do corpo. Bacana? Então, não é a distância que vai percorrer que importa. O que importa é a diferença de potencial. Bacana? Outra coisa, por que o trabalho aqui foi positivo? Porque ele foi espontâneo, tá? Uma carga positiva, ela quer vir espontaneamente para cá. Se fosse uma carga negativa, ela ia querer vir para cá? Não. Então, se ela fosse negativa, aqui teria um menos. E menos com mais é menos. Aí o trabalho seria negativo. Ou seja, ele foi forçado. Alguém trouxe a carga para cá, mas a vontade dela era vir para cá. Certo? Igual é a mesma coisa de eu levantar um objeto para cima contra a vontade dele. Porque ele quer cair, ele quer descer, ele quer ir para o chão. Mas eu posso tentar levantá-lo. Certo? E aí o peso puxa contra. Então o trabalho do peso nesse caso é negativo. Porque está contra. Então aqui, se essa carga fosse negativa, a vontade dela era vir para a esquerda e não para a direita. Então alguém força ela a vir para a direita, mas a vontade dela era vir para a esquerda. Então nesse caso o trabalho daria negativo, tá bom? Se na hora de você resolver os exercícios da tarefa de casa lá, o trabalho dá negativo, na hora de você fazer o jogo do sinal aqui, é exatamente por esse motivo, tá? Porque é um trabalho forçado. Ou seja, o campo elétrico está contra o movimento do objeto, tá? Bom, agora vamos ver aqui de D para A. De D para A. Poxa, de D para A também depende da trajetória? Não, também não depende. Depende de quê? Da diferença de potencial. Tá? Então vamos lá. Como é que eu faço? Tá aqui. Eu quero sair de D para quero sair de D e ir para A. Não é A menos D. Eita, aqui eu coloquei C, esqueci aqui, ó. Cara, vou arrumar isso aqui, velho. Espera aí. Vou aqui, ó.
ao vivo e a cores. D, opa, maiúsculo, D. Vou salvar. Aí, garoto. Muito bem. Agora, de novo, ó. Então, de novo. De D para A. Vamos calcular esse trabalho. Vai existir esse trabalho? Vai, porque existe diferença de potencial, certo? Mas olha o detalhe aqui, garoto. Será que vai querer ir? Aqui é uma carga positiva. Indo para cá, vindo para cá, ela vai querer vir para cá? Então, esse trabalho tem que dar negativo. Se não der, tem alguma coisa errada, certo? Porque a teoria me diz que a carga positiva quer vir para o lado direito, não quer vir para o lado esquerdo aqui. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Calculando essa DDP entre A e D, certo? Aliás, entre D e A, eu vou consertar aqui de novo, cara. Aqui é entre D e A, certinho? Então, vamos lá. Porque é de onde eu saio para onde eu chego. Ó. Eu quero sair de D e chegar em A. Então, é DA. Tá? Então, potencial DA. Aí fica 5 menos 8. E 5 menos 8 é menos 3, cara da peste. Então, significa que mais da carga e menos da DDP deu menos 6. Compreendi, professor. Então, se for contra o movimento espontâneo, o trabalho é negativo. Se for a favor do movimento espontâneo, é positivo. Bacana só, mano. Então, vamos para uma última observação aqui, que é um dos pegas que caem demais em vestibular, tá? Antes desse pega, agora que eu acabei de me lembrar, deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui, tá? A gente acabou de ver essa forma, que para uma carga sair do ponto A e para o ponto B, só vai existir trabalho se houver diferença de potencial, certo? Mas o ano passado, a gente viu também que trabalho é dado pela força vezes a distância que ela percorre, certo? Porém, entretanto, contudo, que força que vai aparecer aqui? É uma força de natureza elétrica. E a gente já viu lá nos primeiros capítulos que força é campo vezes carga. Na verdade, campo é força sobre carga, né? Aí eu passo a carga para cá multiplicando. Então, força é igual a campo vezes carga. Ao substituir isso aqui, olha o que dá. Tá? Olha só. Então, no lugar dessa força que estava aqui, eu coloquei E vezes Q. Eu acabei de deduzir uma outra fórmula para você. Essa fórmula ela é exclusiva para o céu. Tá? Por quê? Porque para você utilizar ela, tem que ter uma constante. Essa distância aqui pode aumentar ou diminuir. Essa carga aqui também pode acontecer alguma coisa com ela. E o campo tem que ser constante para que você utilize essa fórmula. Tá? E, então, só vai poder usar essa fórmula aqui, EQD, se tiver no céu. Ok? E essa, professor? Se tiver no céu, pode usar? Pode. E se tiver no inferno? Opa, não. Ninguém aqui está falando inferno aqui. Então, se não for no céu, né, você vai usar essa fórmula em qualquer situação, desde que você consiga os dados necessários, que é a diferença de potencial. Tá? Por essa aqui, ó, você consegue calcular sem a informação da DDP, sem a informação do potencial de um ponto e o potencial do outro. Tendo o valor do campo, tendo o valor da carga que vai se mover e tendo a distância, você vai ter sucesso. Tá? E tem outra coisa, cara. Se isso aqui é igual ao trabalho, se isso aqui é igual ao trabalho, então essa bolinha é igual a essa bolinha. Então, Q vezes U é a mesma coisa que E vezes Q vezes D. Mas olha o Q de cá e o Q de cá. Simplificando isso, o que a gente sobra? U é igual a E vezes D. O ED no céu. Eu só uso essa fórmula também no céu. Tá? Porque alguém tem que ser constante aqui, velho. Eu só uso uma fórmula quando tem uma constante. Então aqui o campo tem que ser constante. Tá? Então, duas fórmulas novas que você viu aqui nesse slide. Você viu aqui o EQD, que é uma forma de você calcular o trabalho em situações em que os dados me dê condições para isso. E eu vi aqui agora o ED. Quando é que eu utilizo isso? Lá na hora do exercício eu vou te explicar como é que a gente vai usar.
Tá bom? Então, vejamos aqui o caso especial que eu estava querendo te mostrar. Tá? Olha isso aqui. Digamos que o exercício não vai dar o potencial tipo 8 e o 5 aqui que aconteceu no exercício que eu fiz agora há pouco com você. Então o exercício não vai dar a diferença de potencial, vai dar a distância para você, as distâncias aqui. Para eu calcular o trabalho, por exemplo, por essa fórmula aqui, ó, eu vou precisar do E, do D, né, ou do U, calculando alguma coisa nesse sentido aqui. Então, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Essa distância que vai vir nessa fórmula, a distância que vai vir nessa fórmula é qual? É a distância entre o ponto A e o ponto B, se a carga sair de A para B, ou de B para A? Bom, se for essa distância aqui, e o exercício não der essa distância, ele pode te dar essa distância e pode te dar essa distância. Você já deve estar pensando, professor, eu já sei, eu vou calcular pelo Pitágoras. Ah, menino, você é muito inteligente, parabéns, acaba de cair no pega, acabou de errar. Não é, rapaz. Olha só, toin, 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 toin. De novo, vou fazer esse efeito especial. Toin, 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 toin. É essa distância, cara, que você usa. Olha, tem muito exercício que dá 4 metros aqui e 3 metros aqui. Ó, dá 3 aqui e 4 aqui. Adivinha o que o cara já faz? Pitágoras, já coloca 5 aqui. Vai colocar 5 nessa fórmula. E adivinha, vai errar, tá? Porque não sabe teoria. Então o que importa é a distância entre as superfícies equipotenciais, na direção do campo. Tá? Então não é essa diagonal, não é a distância entre os pontos, é a distância entre as superfícies equipotenciais que vai vir na fórmula. Tá? Então cuidado que esse negócio aqui de Pitágoras, ok? Seu concorrente vai cair nesse pega, você não. Bacana? Não, também ele não vai não, coitado. A gente não deseja mal para ele, né? Mas ele não vai estudar tanto quanto a gente está estudando, então infelizmente ele vai cair sim. Resumindo, nós vimos o que é DDP, diferença de potencial. Nós vimos que para ter trabalho de um ponto ao outro é necessário que exista uma diferença de potencial. Por isso que eu coloquei o meu dedo na tomada lá, que lembra que na sala de aula eu coloquei um clipe na tomada e eu coloquei num buraco só, ou seja, eu estava colocando num potencial só. E a carga elétrica do meu corpo não se moveu, porque eu não ofereci uma diferença de potencial. Se eu colocasse um ferrinho num buraco e um ferrinho no outro, a carga no meu corpo ia se mover. Ia formar uma corrente elétrica e eu ia tomar um puta do choque. Tá? Então, por isso que eu só coloquei num botãozinho só num buraquinho, ou seja, um potencial só. Ou era mais 110 ou era menos 110. Tá? Então, lá na tomada você tem mais 110 menos o outro menos 110. Então, fica 220. Tá? Por isso que a DDP na tomada é 220. Tá? Bacana. Aqui a outra forma, do mesmo jeito, só trocar VA menos VB por U. Né? E essa última que a gente viu agora, que só vale para o céu, tá? Por isso que eu coloquei ela em vermelho. Lembrando que toda vez que você vai calcular o trabalho, independente de qualquer situação, não depende da trajetória. Tá? Pode dar 1000 voltas e chegar no ponto lá final. O que importa é o que aconteceu no ponto inicial e no ponto final, que no caso é a DDP. Tá bom? E a última fórmula, o ED, que também está em vermelhinho, porque só usa no campo elétrico uniforme. Bacana? Então essas aqui você usa em qualquer situação. E essas duas somente no campo elétrico uniforme. Bacaninha? Passemos então lá para a página 130 nos exercícios lá de vocês. Certo? Vamos começar a resolução. As linhas representam duas superfícies equipotenciais em um campo elétrico. Então olha só. Isso aqui é uma superfície equipotencial, tá? Não é uma linha de força. Okay? Represente as linhas do campo elétrico e determine
a DDP, ou seja, diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Tá? Bom, como é que a gente vai representar as linhas? Se eu sei que isso aqui são superfícies, a gente aprendeu na aula passada que as linhas de força e que as superfícies equipotenciais são perpendiculares, certo? Então, olha só, se aqui as linhas de força estão na vertical, as superfícies equipotenciais estão na vertical, que são as que o exercício já trouxe, então as linhas de força estão na horizontal. Até aí tudo bem, mas professor, por que elas são para a esquerda? Cara, se aqui o potencial é maior e aqui o potencial é menor, você lembra que a gente falou lá para trás, no capítulo anterior, que ao longo de uma linha de força o potencial sempre diminui? Então são duas teorias que fazem com que eu acerte essa primeira coisa que o exercício pediu. Eu saber a teoria, que a linha de força e a superfície equipotencial formam um ângulo de 90 graus. Até aí, então, eu já acertaria que essas linhas são horizontais. Ora, ela poderia ser para a direita ou para a esquerda. Então, se você colocasse ela para a direita, ao longo dela o campo iria aumentar. Mas a gente já sabe que ao longo de uma linha de força o campo diminui. Então, é assim que eu vou desenhar as linhas de força. Ok? Determine a DDP entre o ponto A e o ponto B. Qual é o potencial do ponto A? 10. Qual é o potencial do ponto B? 10. Então, a diferença entre 10 e 10 é quanto? 0. Numa mesma linha equipotencial não existe diferença de potencial, cara. E se eu perguntar o trabalho de A para B, o que você vai falar para mim? 0, professor. 0, professor. 0, professor. Porque só vai ter trabalho também se tiver diferença de potencial. E a diferença de potencial aqui é 0. Bacana? Letra B. Então, determine o trabalho. Então, vamos determinar esse trabalho. Trabalho da força elétrica para levar o corpo de B para C, que ele pediu de B para C. Não foi de A para B, não. Aliás, é por essa trajetória inteira. Mas de A para B já é 0. Tá? Então, só vai me interessar mesmo de B para C. Então, se ele perguntar de B para C ou de A para C, por essa trajetória, vai dar na mesma. Certo? Ok, para transportar o que de B para C? Uma carga de menos 1,6, que é a carga de um elétron. Para um elétron sair daqui e vir para cá. Tá? Então, vamos calcular. Carga do elétron, tá aqui, que ele deu. E o que é isso? É a DDP entre B e C. Por que B vem primeiro? Porque aqui ele falou que é de B para C e não de C para B. Mas se eu colocasse 20 menos 10, aí você estaria fazendo a variação. A teoria não fala de variação, eu tenho que fazer diferença. Então, é diferença de onde eu estou para onde eu quero ir. Então, eu estou num potencial de 10 e eu vou chegar num potencial de 20. Tá? Aí eu pergunto para você, a tendência desse resultado é um resultado positivo ou negativo? Mesmo antes de eu colocar isso aqui, você já podia pensar. Bem, peraí, aqui eu tenho uma carga negativa. Carga negativa procura lugares onde o potencial é maior. Então, é natural que essa carga venha para cá. Tá? Então, o nosso trabalho tem que dar positivo. Se não der, deu alguma coisa errada. Tá? Olha só aqui, ó. 10 menos 20 vai sobrar o quê? Menos 10. Né? Menos 10 vezes menos 1,6 deu mais. E eu mexi no expoente aqui, ó. Elevado a 1, 10 elevado a 1 com menos 19, menos 18. Tá? Então, 20 menos 10 sobra 10. Elevado a 1, menos 19, menos 18. Menos com menos, mais. Então, está aqui a prova que o trabalho realmente foi positivo, foi espontâneo. A gente chama ele de trabalho motor. Tá? Então, está aqui. Por que o trabalho foi positivo? Então, eu tinha até esquecido que eu tinha perguntado isso aqui. Eu perguntei antes, me empolguei. Né? Então, está aqui a explicação. Por que ele é positivo? Se o campo elétrico está vindo para cá, ó, aqui tem uma carga positiva, uma placa positiva. Aqui tem uma placa negativa. E o elétron se desprende e vai em direção à placa positiva. É natural que isso aconteça. Essa é uma explicação.
explicação mais chique, mais tchan agora, é que o elétron quer ir para lugar de maior potencial. Já que tem diferença de potencial, ele se move entre esses dois pontos. Bacana! Exercício 2. O que é essas linhas aqui? O que são essas linhas? O que são essas linhas? Essas aqui são as linhas de força. O que são esses pontilhados? O que são esses pontilhados verticais? São as SS. São as superfícies equipotenciais. Certo? O que é esse pontilhado? O que é esse pontilhado? O que é esse pontilhado? Nada, nada, nada. Tá aqui só para encher o saco, hein? Cuidado, hein? Tá? Então, essa aqui é linha de força, linha de força, linha de força, superfície, superfície. Tá bom? Ele está falando assim que nós vamos colocar uma carga no ponto A e o campo elétrico que vale 120 Newton por coulomb, vai transportar essa carga para o ponto B. Tá certo? Vai acontecer isso? Vai, porque existe uma diferença de potencial. Professor, mas não tem nem valores aqui. Como é que você sabe que existe? Porque ao longo de uma linha de força, o potencial sempre diminui. Então, aqui o potencial é maior, aqui o potencial é menor. Existindo diferença de potencial, vai haver trabalho. Certo? Então, ele pergunta para nós aqui. Qual é a DDP entre o ponto A e o ponto B? Uai, mas não tem o potencial aqui, o potencial. Como é que eu vou fazer essa subtração? É aí que entra o ED. Qual a DDP entre o ponto A e o ponto B? Tá? Qual é o campo? O campo 120. Mas qual é a distância que eu vou usar aqui, rapaz? Vou usar o 4? Vou usar o 3? Ou vou usar o 5, que é o Pitágoras entre o 3 e o 4? Ah, professor, você não vai me pegar agora. Eu assisti a aula ali anteriormente. Então, quem vem aqui é o 4, que é a distância entre as superfícies equipotenciais. Então, não é nem o 5 nem o 3. Tá bom? Legal. Então, 480 volts é a resposta da letra A. Bacana? Tem a letra B, que está perguntando agora. E o trabalho realizado pela força nesse deslocamento? Pela força elétrica. Então, o trabalho é carga vezes TDP. A carga vale 2 micro, que é menos 6, vezes a DDP que a gente achou na letra A, que foi 480. 2 vezes isso. E a gente volta um pouquinho para a vírgula, chega nessa resposta aqui. Tá? Então, 2 vezes 480 é 960. Lembra aqui, ó, pensa um zero aqui. Aí eu volto 2 casas, diminui o número, aumenta o expoente 2 vezes. Então, menos 4 é maior que menos 6. Beleza? Então, tá aí a resposta do número 2. 9,6 vezes 10 a menos 4 Joule. Último, exercício 3. Aula cumprida, professor cumprida, professor cumprida. Mas, gente, é isso aí mesmo. É como se a gente estivesse na sala de aula, né? E tem dia que a gente tem 2 horários seguidos, né? O segundo A, 2 horários seguidos. Já o segundo B, 2 aulas também no mesmo dia, só não é seguido, né, cara? Então, tá beleza. Aqui vai dar o horário de uma aula, 50 minutos por aí, tá? Mas eu tô cansado. Mas vamos lá, vocês também. A carga pontiforme 2Q é deslocada do ponto A ao ponto B por essa trajetória. Aqui, ó, de A para C e depois de C para B. Tá vendo que é uma carga positiva, tá? Com velocidade constante, por um agente externo. Opa! Por algum agente externo, então alguém que está fazendo isso aqui, minha gente. Não é o campo elétrico que está fazendo isso. Seguindo a trajetória ACB. Desprezando a ação do campo gravitacional, é correto afirmar que... Cara, eu vou direto ao assunto aqui, porque nós estamos cansados. Né? Olha só o que eu tenho aqui. Que linha é essa? Que linha é essa? Professor, é uma superfície equipotencial. E o que tem, então, nessa superfície? O que ela mostra? Que o ponto B e o ponto C têm a mesmo potencial. Então, qual que é a diferença de potencial entre B e C? É 0. Então, meu jovem, olha aqui a letra D.
O trabalho da força elétrica é nulo no trecho CB. No trecho CB não tem DDP. Não tendo DDP, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, de C para B, o trabalho é nulo. Tá? Então, não vou nem tocar nesse assunto aqui, o vídeo já está extenso, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar. Tá? O que vocês vão fazer de tarefa de casa? Esses exercícios aqui não tem na sua apostila. Tá? São exercícios que eu digitei aqui. Você vai parar o vídeo, você vai pausar o vídeo agora e vai resolver o exercício 1. Tá? Aqui está a resposta do exercício, tá certo? Aqui tem uma unidade de medida que você não conhece, que é volt por metro, mas é a mesma coisa que Newton por Coulomb, tá? É a mesma coisa que Newton por Coulomb. Deixa eu achar um Newton por Coulomb aqui. Aqui, ó. É a mesma coisa que Newton por Coulomb. Lá na sala a gente fala mais sobre isso, ou na próxima, tá? E aí você vai resolver, e depois vai resolver o exercício número 2, beleza? Acerta, vai acertar, vai chegar na resposta, tem certeza que vai. E aí você vai despausar o vídeo e vai passar para o exercício 3. Tá? Exercício 3 também, você tem aqui o campo, você tem a potencial aqui, bonitinho e tal. Letra A tem que dar essa resposta. A letra B tem que dar essa resposta, tá certo? Então você vai pausar o vídeo aí e vai resolver essa questão, tá bom? Agora, na sua apostilinha, lá na página 132, você vai fazer também o exercício 6, 7, 9, 14 e 15, tá bom? Olha só, esses exercícios você tem resposta deles lá no site do COC, tá? Você tem acesso ao COC em sua casa, né? COC Educação. Então, manda bronca lá. Depois de você resolver, você confere o gabarito, confere a resolução deles lá também. Lá tem a resolução, tá? Não tem só a resposta não, tá bom? Você vai manda brasa lá, tá certo? Então, galerinha, beijo, abraço, adiós!